Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Gisele. Nós vamos começar agora, daqui a pouquinho, mais uma live de Pergunte ao Especialista, hoje com o Dr. Álvaro, falando sobre cirurgias de fissura lábio-palatina. Vamos dar alguns minutinhos aqui para o Dr. Álvaro e para todo mundo entrar. Lembrando que todas as lives da Smile Train sobre fissura lábio-palatina ficam salvas aqui no nosso Instagram, tá? Na seção de IGTV. A gente tem ali uma série chamada Pergunte ao Especialista e aí tem lives com os nossos profissionais das mais diversas especialidades. Bom, então eu vou chamar agora o Dr. Álvaro Sá. Ele é cirurgião plástico especializado em cirurgia crâniofacial do Hospital Menino Jesus, aqui em São Paulo. Ele é membro do Conselho Médico Consultivo da Smile Train Brasil e ele é conselheiro do Instituto Iasuri, que é um centro de tratamento parceiro da Smile Train em Manaus e que hoje é referência no tratamento de fissura lábio-palatina para o estado do Amazonas. Então, vou chamar aqui, deixa eu convidar o Dr. Álvaro. Estação enviada, o Dr. Álvaro já vai entrar junto com a gente. Pessoal que já está online, de novo, lembrando que essas lives ficam salvas aqui no Instagram da Smile Train Brasil, na série Pergunte ao Especialista, tá bom? Só procurar ali no IGTV e as lives ficam todas salvas lá. Então, estamos esperando aqui o Dr. Álvaro entrar. Já mandei a solicitação para ele. Todo mundo me ouve bem? Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Aí, se puderem dar um ok, se o som tá legal, se tá tudo funcionando direitinho. Dr. Álvaro não conseguiu entrar, vou chamar de novo. Vamos lá. Vou mandar convite. Então, o Dr. Álvaro já está sendo convidado, só aceitar o convite, vamos ver se ele consegue entrar agora. Também, de novo, aqui lembrando que, eventualmente, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, a gente faz uma live com um especialista da Smile Train falando sobre tratamento de fissura lábio-palatina. E todas essas lives ficam salvas aqui no Instagram da Smile Train Brasil, na abinha ali de GTV. Só procurar pela série com o nome Pergunte ao Especialista. E vamos aguardar. Dr. Álvaro deve estar entrando já. Vamos ver se ele não está conseguindo entrar. Vamos ver, vamos guardar mais uns minutinhos. Vamos ver, doutora Álvaro, tenta o senhor me chamar, quem sabe dá certo. Pedir a participação. Tô te mandando convite. Eu te mandei convite agora de novo, vamos ver se funciona. Então vamos lá. Mandei novamente, vamos ver se ele recebe.
Vamos aguardar mais um minutinho aqui. Já tô vendo que tem bastante gente aqui entrando, gente, só alguns minutos para a gente conseguir conectar doutor, doutor Álvaro aqui. Ele tá na sala, só estamos conseguindo acertar a conexão dele. Vamos ver. Vamos ver se a gente... Ele deu um oi aqui, vamos ver agora se a gente consegue conectá-lo aqui de uma outra maneira. Vamos lá. Estamos conectando, acho que agora vai dar certo. Ah, perfeito. Oi, Agora deu pessoal. Oi, certo. Gisele. Olá, boa noite. Tudo bem, doutor Boa Álvaro? noite. Tudo bem, e você? Tudo ótimo também. Que bom. Muito Bom, prazer estar obrigada. aqui com vocês. Ah, muito Nada, mas obrigada pela sua disponibilidade, pela sua disposição em estar aqui com a gente. Super importante. gosto muito. Que bom, que bom. Bom, a outra live que a gente fez, ficaram algumas perguntas em aberto e mesmo durante quando a gente começou a anunciar a live de hoje, a gente já foi recebendo algumas perguntas também. Então, queria começar com aquelas que ficaram em aberto, que a gente não respondeu lá no dia 27, que não deu tempo, e depois a gente Tá, entra nas de hoje, tá bom? A tá gente legal. tinha muita pergunta a respeito da idade correta para se fazer a cirurgia de lábio, de palato, de enxerto, a ortognática e a rinoplastia para quando a criança nasce com fissura. Muitas perguntas. Eu sei que em algum momento a gente já respondeu isso, mas eu acho que é legal a gente retomar porque foi bastante recorrente. Tá. Então, Gisele, eu acho que nesse assunto, o mais importante para as famílias, para os pacientes, é entender o conceito de protocolo, né? O que significa protocolo? Significa que essas pessoas, essas crianças, elas têm que fazer uma série de tratamentos e cirurgias, e o protocolo significa a ordem em que você vai fazer cada um desses procedimentos e tratamentos, né? A Uhum, idade e exatamente quais procedimentos. uhum, Por que é importante entender esse conceito? Porque isso é muito complexo, então não existe consenso, tá bom? Não tem um protocolo melhor do que o outro, um protocolo que seja o certo e um protocolo que seja o errado. Cada serviço, cada centro, cada equipe vai aplicar um determinado protocolo, né? uhum, E na maioria das vezes eles são parecidos e têm pequenas diferenças no tempo da cirurgia, na técnica, no tipo de tratamento ortodôntico, enfim, são diferenças que não, via de regra, não alteram o resultado final, tá? A menos que seja um local ou uma situação, uma equipe que não tenha a expertise ou ainda está afinando as coisas, na maioria uhum, das vezes essas datas e esses tempos para fazer os procedimentos, ele é muito estudado e muito pensado. Então eu vou falar mais ou menos por alto, tá? O uhum, que é um dos protocolos mais comuns, tá? A cirurgia do lábio normalmente é uma das primeiras a ser feita, tá bom? uhum, Feita em geral entre 3 e 6 meses. Existem alguns poucos locais que aplicam um protocolo diferente, onde a cirurgia é feita logo ao nascimento. Isso é uma questão que gera muito debate entre os cirurgiões, né? A maior parte dos cirurgiões não segue esse protocolo por não acreditar ser o melhor para a uhum, criança, mas tem um grupo de profissionais que segue esse protocolo. Mas, enfim, a maioria acha que é mais interessante para a criança que a cirurgia seja uhum, feita entre 3 e 6 meses de idade. A segunda cirurgia, normalmente, é a cirurgia do palato, né? E aí pode envolver palato duro, que é a parte mais na frente, palato mole, né? Normalmente as duas coisas, uhum, ou palato duro, enfim. Mas vamos falar em conceitos gerais, né? A uhum, palatoplastia como um todo, o palato todo. Essa segunda cirurgia, ela é feita normalmente entre 1 ano e 1 ano e meio.
tá? Na maioria Tá. dos centros é o protocolo que é seguido, tá bom? Mais Uhum. recentemente, alguns lugares têm feito intervenção no palato com uma idade mais precoce, mas na média Uhum. isso é entre 1 ano e 1 ano e meio. Eu acho que em relação à palatoplastia, essa data, esse tempo para a cirurgia, eu acho que é um dos mais importantes para os pais entender, porque gera uma certa Uhum. ansiedade, né? Uhum. A cirurgia do lábio é muito fácil de entender, né? Por que você opera o lábio? Você opera o lábio porque você precisa restabelecer ali uma forma, né? Enfim, fica muito fácil de visualizar. Uhum. Agora, o palato, a maioria das pessoas tem uma impressão, tem uma noção errada do motivo da cirurgia do palato, né? Uhum. Alimentação, respiração, enfim. Na verdade, o principal motivo para se fazer a cirurgia e fechar a fenda do palato não é nem Uhum. respiração, nem alimentação, mas sim a fala, tá? Então, a cirurgia ela tem que ser feita principalmente para que a criança aprenda a se comunique Uhum. socialmente com outras pessoas. E aí, por fim, a terceira cirurgia, que diria assim, o pacotão básico, né, Uhum. obrigatória, quando existe fenda na gengiva, fenda no alvéolo, aí você faz o enxerto e Uhum. normalmente a maioria dos centros segue o protocolo de fazer o enxerto ósseo Uhum. entre 7 e 12 anos de idade. Uhum. Essa idade ela é determinada mais pela posição dos dentes. Uhum. Começou a dar um pouco de eco aqui. Eu tô Está me ouvindo tentando. bem? Agora eu tô te ouvindo bem. Eu também fui até mexer em algumas coisas do som aqui. Ah, tá. Melhorou? Melhorou, melhorou. Agora eu te ouço. Então é isso. Uhum. Essas são as três principais, né? Lógico que tem, e eu estou falando especificamente sobre cirurgia. Em Uhum. outro momento vai ter com fonoaudióloga, enfim, psicóloga, ortodontista, mas o protocolo cirúrgico, na maioria dos lugares, segue essa regrinha. Uhum. Legal. Tem alguma idade limite para se fazer a cirurgia do palato, por exemplo? Chegou até tal X anos, não fez a cirurgia, não vale mais a pena? Existe isso? Essa pergunta eu diria que é centro de uma das maiores controvérsias que existe, maior discussão. Por quê? Vamos lá, eu vou tentar deixar o mais. Falar o mínimo possível da minha opinião e do que é Uhum, fato. Tá? uhum, O que é fato? É uma cirurgia mais chata, né? O uhum, paciente sofre um pouquinho mais, é mais dolorosa, mais trabalhosa, porque você tem que alterar a alimentação, uhum, cuidado, tudo que a gente mexe dentro da boca, né? Seja uma extração dentária, um pontinho que uhum, seja, acaba gerando um pouco de sangramento. Envolve via aérea, então a respiração está envolvida. Então, essa é uma cirurgia mais chata, isso tem que estar bem claro, e com uhum, um motivo muito específico, como eu falei, que é a fala. uhum, Em relação ao limite para se operar, vai ter muita discussão, muita divergência de ideias entre os cirurgiões. Por quê? uhum, Porque a partir de uma determinada idade, parece que é muito difícil que essa pessoa consiga reprogramar a sua fala para se adaptar ao novo uhum, palato. Então, o que acontece numa boa parte das vezes é que a pessoa passa por essa cirurgia, depois de uma certa idade, uhum, passa pela cirurgia, sofre com a cirurgia e continua com a fala alterada, tá? Isso significa, isso é uma sentença, não deve ser feito, é proibido? Não, não é bem assim. O que tem que ser levado em consideração é o desejo da pessoa, a partir de uma certa idade, uhum. de tentar e se esforçar para Sim. melhorar a fala, né? E a pessoa vai colocar na balança, né, a partir de uma certa idade, principalmente adolescente, adulto, enfim, vai colocar na balança se está disposto a passar por essa cirurgia e de pagar o preço pelo trabalho que ela vai ter para reaprender a falar de uma maneira correta.
Tá, ok. tá? Aham. E uma outra pergunta bastante recorrente é em relação à alimentação pós-cirúrgica, né? Tanto do lábio quanto do palato, se a criança pode mamar após a cirurgia e quanto tempo ela tem que ficar com uma alimentação especial, principalmente no caso da cirurgia de palato. Aí eu vou falar a recomendação que normalmente eu passo, né? E que eu acho que a Uhum, maioria dos colegas passa também. Para lábio, a cirurgia do lábio, normalmente as crianças, é muito comum que elas estejam em aleitamento, né? Exclusivo, uhum, só com líquido, né? sim. Então, alguns colegas preferem não liberar a mamadeira, a gente acaba liberando a mamadeira, a gente percebeu que a criança irritada, brava, chorando, acaba forçando mais do que o bico que ela faz para sucção. Uhum, Então, a gente libera a mamadeira no pós-operatório imediato, né, lá no Hospital Menino tá. Jesus. Mas alguns colegas preferem só alimentar com colherinha ou seringa, copinho, para não Uhum, forçar. Tem o seu sentido também, né? uhum, Mas, em geral, a gente pede para que dê esses líquidos frios, né? E se a criança for um pouquinho maior, no máximo pastoso, para que a criança não fique movimentando muito para mastigar, enfim, né? uhum, Isso para o lábio. Para a ok. palatoplastia, aí é um pouquinho mais rigoroso, tá? Você tem os pontos ali e o movimento de mastigação e deglutição acaba forçando muito o palato, né? Quando a gente vai engolir Tá. ou quando a gente vai mastigar os alimentos, a gente Sim. força a língua contra o céu da boca. Uhum, uhum, Então, a alimentação tem que ser exclusivamente líquida ou pastosa nas primeiras 2 semanas, dependendo do caso até um pouquinho mais, 3 semanas, mas em média 2 semanas. E no comecinho, mais coisas geladas, tá? Eu vou uhum, aproveitar para fazer uma dica que eu acho importante para as pessoas que vão, as mães, né, os pais que as crianças vão ser submetidas à palatoplastia nos próximos dias, uhum, que se atente na escolha dos alimentos do pós-operatório, tá? Às vezes a pessoa fica muito preocupada em escolher só líquido, 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 e tem que ser líquido, mas não presta uhum, atenção no teor, no que está dando. Então, não adianta ficar dando só uhum, iogurte, ou só sorvete, ou só mingau. Toda pessoa que está em processo de recuperação de uma cirurgia tem que se alimentar com proteína também. Então, eu sempre recomendo que a mãe faça, mãe, pai, enfim, cuidador, faça uma sopa com proteína. Um tipo de uhum, carne, frango, peixe. Aí ela cozinha bastante, fica bem macio, bem molinho, bate no liquidificador ou uhum. bate bem com a mão, passa numa peneira para tirar os pedacinhos, esfria o alimento e dá. E aí a criança não fica debilitada no processo de cicatrização. Uhum. Eu aproveito para lembrar também que a gente tem aqui no Instagram da Smile Train, no IGTV, uma live com a nutricionista Rosana Macedo e ela fala bastante sobre Uhum. alimentação pós-cirúrgica. Então, quem está com dúvida ainda Legal. também dá uma olhadinha nessa live que vai ajudar bastante. Legal. Uma outra pergunta é que uma mãe ficou bem aflita porque nasceu um dentinho no meio da fissura do palato, que ainda está aberto. E ela pergunta se é normal isso e o que tem que fazer. Isso é comum em pacientes com fissura, porque como você tem uma alteração na forma, na posição do osso da gengiva, o Uhum, osso da gengiva, que é o alvéolo, é onde está enraizado, né? É onde alberga os dentes ali. Então, se ele está um pouco fora do lugar, é natural que os dentes nasçam fora do lugar. É muito comum um dente no palato, né, principalmente mais aqui à frente, os dentes serem meio tortinhos, principalmente no começo. uhum, Por isso que a maioria esmagadora dos pacientes acaba precisando fazer tratamento ortodôntico, usar aparelho por sim. muito tempo, né? O Uhum, que também é uma coisa tranquila quando bem feita, né? é. E até em relação a isso, tem uma outra pergunta que diz
justamente fala sobre o aparelho ortodôntico, se na hora que põe tem que fazer cirurgia para retirar os dentes. A mãe aqui diz que algumas vezes ela já viu isso, que a criança antes de pôr o aparelho ortodôntico fez uma cirurgia para retirar os dentes para depois colocar o aparelho, se é esse procedimento. Isso é mais ou menos parecido com aquilo que eu falei de protocolo, né? Uhum, Cada local, cada profissional vai seguir um determinado protocolo. Esses procedimentos dentários, quem faz são os dentistas, né? Não ortodontista. são os cirurgiões plásticos Uhum, ou os craniofaciais. Então, eu acho que é melhor falar em mais detalhe com o ortodontista que está tratando do seu filho, da uhum, sua filha. uhum, Mas o que a gente vê é que, na maioria das vezes, por observar o tratamento uhum, desses colegas ortodontistas e os dentistas, é que tenta se preservar o máximo possível os dentes, né? uhum. Que a extração é feita no último dos casos. Ótimo. E ainda em relação à dentição, a Dani Flores diz que a bebê dela tem fissura bilateral, só que quando ela for fazer a cirurgia, a dentição da parte da frente já vai ter começado a sair. Se isso pode atrapalhar a quiloplastia. Não, não Não influencia. atrapalha. Não atrapalha. A menos que tenha um dente muito fora do lugar ou que vá Uhum, entrar nos pontos, enfim, mas é raro, isso é muito raro de acontecer. A cirurgia do lábio, ela pode ser feita tranquilamente, mesmo que haja grande alteração na posição dos dentinhos. tá. E a outra mãe pergunta sobre quando o lábio está muito grudado na gengiva, se isso dificulta a cirurgia, se isso tem algum risco extra por conta dessa condição. Não, o risco, você tem dois problemas quando o lábio está muito grudado na gengiva. O primeiro deles é a questão da, da estética do lábio, né? É o Uhum, foco que a gente, como cirurgião plástico, a gente tem um foco na aparência do lábio, né? E se ele tiver muito aderido à gengiva, você muito provavelmente vai ter uma alteração cosmética, né? Se não numa fotografia, se não aparecer, uhum, mas no dia a dia, na movimentação do lábio. E o segundo problema é mais para frente, na hora de adaptar o aparelho. Então é um problema mais para o ortodontista. Os ortodontistas, eles não gostam, ficam com dificuldade para adaptar o aparelho. Então a gente procura fazer uma cirurgia, eventualmente antes de colocar o aparelho, para liberar o que tiver de aderência na gengiva. uhum, tá bom. E aí a mãe Marcilene pergunta: toda criança que tem fenda no palato mole e úvula bífida pode ficar fanha mesmo depois da palatoplastia? Infelizmente, a cirurgia, como qualquer outra cirurgia, ela não tem um índice de 100% de sucesso, tá? No sentido de obter a melhor fala possível. Mas, quando bem executada, quando bem acompanhada, a criança tem um índice de sucesso muito grande. O Uhum, que a gente observa na prática é o seguinte: a maioria das crianças que fazem a cirurgia no tempo correto tem uma boa evolução, boa cicatrização. A maioria esmagadora vai falar muito bem, perfeitamente. As uhum, crianças que não ficam com a fala perfeita logo depois da primeira cirurgia, elas ainda assim têm uma fala muito melhor, muito mais inteligível. Tá? A regra é, se não operar, aí sim é certeza de que uhum, vai ficar fanho. Tá? E tá. se operar e ficar um pouquinho fanho, você consegue melhorar com exercício e eventualmente com um novo Uhum, procedimento. tá bom. A Josi pergunta: qual o profissional que pode fazer a cirurgia de palato? Somente o cirurgião plástico ou tem algum outro profissional que é habilitado para fazer isso? Essa pergunta é capciosa.
É assim, a gente sabe que no Brasil a gente tem uma escassez de profissionais habilitados para fazer essa Uhum, cirurgia. Então acaba, talvez por força de necessidade, profissionais de outras áreas acabam se vendo forçados, às vezes até por uma questão de aumento de mercado, enfim. uhum. Normalmente a gente recomenda que seja feita por um Um cirurgião cirurgião plástico, plástico. tá? Mas a gente sabe que existem, não são muitos, mas existem outros profissionais de outras áreas que fazem bem a cirurgia, como eu falei, às vezes por uma força de necessidade. Não tem profissional ali Uhum, na área, ele se aplica, estuda, desenvolve, faz o treinamento. O que precisa ter é algum tipo de treinamento voltado uhum, especificamente para a cirurgia, tá? uhum. E a Josi também, é a mesma que fez essa pergunta, ela é uma adulta de 27 anos, ela tem fissura de palato e ela pergunta se tem que ficar um mês sem falar depois que se opera o palato em adultos. Isso não é tão rígido assim, né? Uhum, Quando a gente opera um adulto ou alguém que já tenha condição, né, compreensão e consiga cooperar no pós-operatório, uma das coisas que a gente orienta, que a gente sugere, é que não force mesmo. E quando a pessoa uhum. fica falando, ela acaba forçando, mas daí a um mês sem falar, acho É que já é muito demais, é tempo. tortura já. Uhum. Ou só se ela for muito chata e alguém falou para ela ficar quieta, Eu né? falo que Talvez você, você não vai falar por um mês. Não, brincadeira. Assim. A gente pede sim para não ficar falando muito, mas um uhum. mês é Um muita mês. coisa. É. Um mês é muita É. coisa. Uma semana mais quietinha, evitando falar, evitando fungar, né? Assoar o Uhum. nariz, fungar, Uhum. porque força, né? Força Fungar é aquela demais. limpada de garganta, né? Assim Uhum. que acaba forçando o palato. E a Uhum. fala força um pouquinho também, a musculatura lá do palato contrai. Uhum. Tá bom? Mas não precisa ficar Tá, um mês, não. Um mês é muita coisa. tá bom. Então agora a gente vai começar a responder as perguntas que estão aqui, que o pessoal tá mandando aqui na tela, tá? Novidade. Legal. Novidade. Então vamos lá. A Shani está perguntando o seguinte: o que fazer quando o palato mole faz fístula e se refaz e aí faz fístula de novo? Eu estou entendendo que fez fístula, arrumou e aí fez fístula Aham. novamente. Tá, é assim. Você tem que considerar sempre qual é a sua meta com a cirurgia, né? Qual é a meta com a cirurgia? É melhorar a fala. Né? Uhum, Se você tem uma situação em que você ficou com uma pequena fístula e a fala está perfeita, você não necessariamente precisa correr e indicar, né, uma nova cirurgia. Às vezes você tem uma pequena fístula que não tem refluxo, não tem, e a pessoa está falando muito bem. Tá? Isso não é comum, mas pode acontecer. E aí você uhum, segura, posterga a cirurgia, espera crescer um pouco mais. Né? Quando a fístula é grande, isso vai dificultar a fala uma boa parte das vezes. Aí a gente acaba indicando uma nova cirurgia. E se tiver fístula de novo e houver necessidade, tiver avaliando, a gente vê que tem como melhorar com uma nova cirurgia, eventualmente a gente uhum. indica uma terceira até quarta cirurgia. Perfeito. A Dani pergunta o seguinte: a minha filha nasceu um dente na gengiva da minha filha. Quando ela for fazer o implante de osso, deve ser o enxerto ósseo, vai precisar extrair o dente? Então, muito provavelmente não também, né? Uhum, Porque é assim, se ela está. Eu estou entendendo aqui que provavelmente a filha dela está próxima da fase do enxerto. Então, pode ser que seja um uhum, dente permanente que ela está falando, não sei. sim, E aí você tem muito mais motivo até para tentar uhum, preservar esse dente e com uma boa ortodontia colocá-lo no lugar. uhum. É O como eu falei André, naquela outra questão, né? sim, Desculpa. imagina. Na maioria das vezes, tenta se preservar até as últimas consequências. Né? Em último caso, você Uhum. extrai o dente. Essa aqui também acho que você já respondeu um pouquinho antes. O André está perguntando qual a chance de um adulto
ter a fala 100% perfeita após a cirurgia de palato. Acho que vai depender da dedicação desse adulto também, né? Depende da dedicação. Não tem. Na verdade, você tem alguns trabalhos, alguns estudos, mas esses dados eles variam muito, porque depende de muitos fatores. Entra uma série de fatores, né? Começando pela cirurgia que foi feita, que tipo de cirurgia, Uhum, resultado, passando por condição socioeconômica. Então, às vezes a pessoa não tem condição de fazer um tratamento adequado, um acompanhamento no pós-operatório. Então, na prática, na vivência, a gente vê de tudo. A gente vê pessoas que operam depois de uma certa idade, adultas já, fazem palato pela uhum, primeira vez e ficam com a fala muito boa ou perfeita. É uhum. difícil, é bem difícil, mas pode acontecer. E diria que na maioria das vezes a fala talvez melhore um pouco, mas permaneça com uma dificuldade na fala. Tá. A Rosemary pergunta o seguinte: o lábio do meu filho está grudado no nariz. Ele fez a cirurgia, mas ficou com o lábio muito alto. Gostaria de saber se com outras cirurgias pode melhorar. Olha, Mari, né? Mari, é Rosemary. isso? Rosemari. Rosemary. Rosemari, assim, eu não posso te dar uma resposta com 100% de certeza, sem vê-lo, mas o pensamento do cirurgião é sempre no sentido de tentar sempre melhorar, tá? Os cirurgiões que trabalham com fissura, a gente fica sempre procurando coisinhas onde a gente possa melhorar. Então, às vezes, o caso do seu filho está perfeito, a cirurgia está ótima, mas tem um pontinho ali que ficou um pouquinho mais alto. Você pode ter certeza que na cabeça do cirurgião passa, em algum momento, tentar melhorar aquilo de alguma forma. Tá? A gente busca. É uma cirurgia muito meticulosa, muito Uhum, detalhe. Então, se eu não posso te dizer com certeza que dá para melhorar sem ver o seu filho, eu posso te dizer com certeza que deve ser possível tentar, pelo menos, tá? Eu acho que tem uma chance uhum. boa. Na maioria das vezes, a gente consegue melhorar muito, mesmo cicatrizes que estão muito ruins, posição das estruturas que estão muito fora do lugar. Na Uhum. maioria esmagadora das vezes, com novas cirurgias, você consegue melhorar muito mesmo. Tá bom. A Jaqueline do Vale diz o seguinte: recentemente eu descobri na ultrassom que a minha bebê vai nascer com uma fenda. Qual a primeira coisa que eu devo fazer? A primeira coisa que você deve fazer é ter calma, tranquilizar o seu coração, porque não é uma doença, não é uma sentença de vida ruim ou de incapacidade, não. A sua filha pode ter uma vida totalmente normal, tá? Ela pode se desenvolver normalmente, ela pode vir a se tornar bailarina, engenheira, atriz, presidente, o que quer que seja, sendo feito um tratamento adequado, com muito carinho, né, e perseverança, né? Normalmente o tratamento é longo, já pode te adiantar isso, mas essas pessoas elas podem ter vida 100% normal. É isso que eu quero que a Jaqueline, durma com Uhum, essa mensagem para uhum. tranquilizar, tá? E Jaqueline, existem vários grupos de mães também que elas se ajudam. A gente tem aqui Fissurados pelo Juan, Fissurados pelo Benjamin, esses grupos também ajudam bastante nisso. Então você pode procurar um deles também para trocar as experiências. E aqui mesmo, também no Instagram da Smile Train, você vai encontrar muito material sobre tratamento de fissura lábio-palatina que vai te ajudar bastante. Tá? E no Certo. site smiletrainbrasil.com, aqui eu não sei de que cidade você é, mas lá no site você vai poder encontrar também uma lista
de centros de tratamento Smile Train que vão te ajudar com certeza, em tratamento gratuito. Isso aí. A outra pergunta é Campires. Veloplastia é indicado em qual situação? A veloplastia a grosso modo, é a palatoplastia da parte mole, né? Da palato, parte de trás. Eu diria que talvez a parte mais importante da cirurgia de fechamento do céu da boca. Porque o palato mole é a parte que tem função ativa, né? Ele se movimenta para que a gente consiga falar, deglutir. O palato duro, ele é imóvel, inerte, fixo, né? Ele é duro, o nome já diz. E o palato mole, ele se movimenta. A veloplastia é a cirurgia que vai fechar a fenda do palato mole e corrigir a posição da musculatura que está alterada dentro do palato mole. A Lilian Nordones, ela pergunta se você indica o uso de prótese de palato para bebês. Isso passa pelo protocolo, né? Então, eu diria assim, confie na equipe que está tratando do seu bebê e se eles indicarem a, a prótese de palato, use com tranquilidade, tá? Não adianta eu indicar aqui e você está seguindo um centro com um protocolo totalmente diferente. Essa prótese tem que estar dentro do protocolo de tratamento. Ela vai fazer parte do protocolo de tratamento. É mais ou menos assim. Se no protocolo de tratamento do centro onde essa criança faz o tratamento, você tiver lá o uso da prótese e ela não usar, isso vai atrapalhar o tratamento, tá? Agora, o contrário é verdade também. Se no protocolo de tratamento desse centro não tiver lá no meio das recomendações o uso da prótese e você resolver usar, provavelmente você vai mais atrapalhar do que ajudar. Tá. E aí a gente tem aqui a Carol perguntando quais são os cuidados pós-operatórios da palatoplastia? Eu costumo dividir em 4 itens para facilitar. Tá? O primeiro deles é manter a calma. Isso é essencial, tá? Especialmente as crianças pequenininhas. Por quê? Especialmente para a mãe, o pai também, mas a mãe tem uma conexão diferente, né, com o filho, Sim. com a filha. Então a mãe tem que manter a calma, tem que passar a serenidade para a criança. A pior coisa que tem é quando a mãe passa muita ansiedade para a criança, medo, porque uma leve levantada de sobrancelha, a criança já capta, né? Não tem pessoa que a criança conheça melhor do que a própria mãe. Então, se a mãe está tensa, está preocupada, a criança vai buscar ali no porto seguro dela, o olhar da mãe, o que está acontecendo. Se a mãe não passa calma para a criança, ela vai chorar, vai se desesperar, a pressão sanguínea da criança sobe, aí vai inchar mais, pode ter sangramento. Então, calma. Item número 1. Item número 2, tomar os remedinhos conforme prescrito. Esse não tem erro, é fácil, só seguir a receita. Item número 3, alimentação correta, aquilo que a gente falou previamente. Sim. Mas, resumidamente, assim, 2 semanas de alimentação líquida, com proteína, sem pedacinhos, por 2 semanas. E o último item, que é limpeza. O 4º item é limpeza. A nossa boca, as pessoas sabem, é uma das áreas que é mais contaminada, tem a maior concentração, uma das áreas com maior concentração de bactérias no nosso corpo. Né? E aí você tem toda uma situação não favorável, né? Que é umidade, é úmida, é abafada, tem saliva, passa alimento, mexe. Então você tem que manter sempre bem limpinho. Se alimentou, comeu, tomou suco, iogurte, enfim, já limpa logo em seguida. Já dá um copão de água para a criança. Né? Tenta fazer uma limpeza dos pontos com gaze, ou com algodão, ou com um jatinho de seringa, para evitar que o alimento vá grudando nos pontos.
e, se possível, né, crianças um pouquinho maiores, fazer a escovação dos dentes, tá? Com cuidado para não pegar nos pontos. Uhum. A Ju pergunta: todo bebê que tem fissura de palato vai ter a voz anasalada? Não. Os bebês que têm fissura de palato e forem tratados têm um índice muito grande, muito bom, de ter a voz perfeita ou quase perfeita. Tá? Uhum. As crianças que não forem tratadas, a chance é muito grande, quase 100%, de terem a voz anasalada. Então, o Uhum. segredo é muito simples: tratamento adequado. Né? Não perder consulta, não perder tratamento fonoterápico, não perder nenhum procedimento, nenhuma consulta, não negligenciar e seguir direitinho, que vai dar Uhum. tudo certo. Legal. Cirurgia de palatoplastia é feita em quantas horas? Pergunta a Vanessa. Vanessa, varia muito, viu? Você tem fendas de palato que em 40 minutos a cirurgia acaba, tem fendas maiores, bilaterais, às vezes você demora 2, 3 horas. Situações onde você vai fechar um pouco mais para frente ou que você não consegue, enfim. Mas pense aí alguma coisa em média, entre 1 e 2 horas ou 1 e 3 horas, certo? Por aí. Tá bom. O Franco agora está fazendo uma pergunta, acho que essa eu posso responder. Se esse tipo de cirurgia é custeada, amparada pelo SUS. Sim, Franco, é. E apoiada pela Smile Train. Todos os centros de tratamento que você encontrar lá no nosso site, indicados para tratamento de fissura lábio-palatina, são tratamentos gratuitos. Amparados, sim, pelo SUS, com apoio da Smile Train. Então, essa é uma informação super importante. A Josi Lima pergunta: o que é colocado para fechar o palato mole? Josi, a gente não coloca nada, não precisa fazer enxerto, nada. O próprio tecido já está aí, a gente só coloca no lugar. Tá? A impressão que dá às vezes é que falta tecido, né? Uhum, Mas você tem, na maioria das vezes, todas as estruturas já estão aí, só que elas estão divididas, parte para um lado, parte para o outro. Então a gente só precisa mobilizar e trazer tudo para o lugar, fechando no meio, tá? Ah, o único lugar onde você precisa, que falta mesmo material, falta tecido, é na gengiva, que você precisa fazer o enxerto ósseo lá na frente, né, perto da pré-adolescência, ali você faz o enxerto de osso na gengiva que precisa ser retirado de outro lugar. Mas no mais, todas as estruturas estão ali, só um pouco fora do lugar, e a cirurgia faz isso, colocar as coisas no lugar. uhum. A Li Pérez agora está perguntando que ela teve uma primeira filha que nasceu com fissura de lábio e ela está perguntando se ela tem possibilidade de ter um outro filho também com fissura lábio-palatina. Li é o seguinte, toda pessoa, toda família que tem, todo casal que tem um primeiro filho com fissura lábio-palatina, acaba tendo uma probabilidade um pouco maior de que venha um segundo filho com fissura também. Tá? Não é assim, tem que ser feito um estudo de toda a árvore genealógica, né? Então, buscar saber de outras pessoas na família para te dar uma noção mais exata da probabilidade de um segundo filho também com fêmea. Mas se não houver nenhuma outra pessoa na família, essa probabilidade aumenta um pouquinho, tá? Isso é estatística, não dá para dizer, olha, com certeza seu próximo filho vai ter. Mas a chance, comparado com o resto da população, é um pouquinho maior, tá bom? Uhum. Também vou indicar mais uma live aqui, que é do Dr. Alexandre Vieira, que também está salva lá. Sensacional, E ele fala, sensacional. a live todinha é sobre genética e ele fala justamente sobre essa possibilidade ou não de ter mais de um filho. Então é legal ela também dar uma olhadinha Ah, nessa live. muito A boa. Terê Feitosa pergunta se a cirurgia
de lábio é simples e que ela ouviu falar que é puramente estética, se é isso mesmo. Olha, Tere, a cirurgia de lábio, se você for comparar com a de palato, por exemplo, ela é de fato puramente estética, né? Mas nenhuma cirurgia é 100% estética. A gente coloca as coisas do lábio no lugar, né? Então você acaba melhorando funções muito importantes do lábio, contenção, a própria fala. Se você tiver um desalinhamento do lábio, a fala vai ter algum tipo de alteração. Mas o nosso foco como cirurgião, na hora da cirurgia, é restabelecer ou criar a melhor condição estética possível para o lábio. Tá? Uhum. Sem negligenciar a parte funcional, claro, mas a primeira coisa que o cirurgião quer numa cirurgia de lábio é a melhor aparência possível. Uhum. A gente já está nos últimos minutos, passa rápido, né? Oxe. É, e aí a gente tem aqui a Wellen perguntando: quando a asa do nariz caiu muito, qual a melhor idade para fazer uma rinoplastia ou um alongamento de columela? Assim, isso é uma questão também de protocolo que pode variar de hospital para hospital, tá? É muito comum que a asa nasal acabe descendo um pouco, ou até muito, porque a primeira cirurgia de lábio, quando se faz o nariz junto, ela não tem o mesmo efeito que a rinoplastia, a gente não tem o mesmo alcance que a Uhum, rinoplastia que se faz num adulto, né? Eu não posso fazer manipulações muito grandes no nariz do bebezinho sob pena de ter problema de crescimento e o resultado ficar pior a longo prazo. Então, pode ter realmente essa queda. No caso do bilateral, como ela falou, de alongamento de columela, isso também varia de local para local, tá? Alguns centros, muitos centros hoje em dia, muitos cirurgiões têm feito o alongamento primário de columela. Então, faz o alongamento junto com a primeira cirurgia do lábio, tá? Mas ainda também tem uma porcentagem grande de cirurgiões que faz o alongamento num segundo tempo. E aí costuma ser por volta de 4 até 6 anos de idade. Então varia muito de cirurgião e de local para local, tá? uhum. A Graciele está perguntando: geralmente a criança com fissura lábio-palatina tem alta com qual idade? Não tem uma média. O que a gente pode Uhum, dizer é que o tratamento é praticamente para a vida, para uhum, até a idade adulta, tá? Mas eu não quero que ela encare isso como um peso, como não, é um uhum, segmento para ver se está tudo bem, para quando já cresceu, já está adulto, já está tocando a sua vida, a própria pessoa vai sentir ou não a necessidade de fazer alguma coisa a uhum, mais, tá? Eu diria que em média, assim, a última cirurgia normalmente vai ser a rinoplastia ou eventualmente cirurgia ortognática, lá pelos 18 anos, e aí o que vem uhum. depois fica meio que a critério do próprio paciente. Tá. E a última pergunta aqui é da Adri Martins. Ela está dizendo que ela tem 26 anos, ela já fez 5 cirurgias no palato, mas até hoje ainda não fechou. Sempre fica uma fístula. E ela queria saber por que que acontece de abrir tantas vezes. Dri, se eu te der uma resposta assim, por causa disso, um fator, eu vou estar sendo, um achismo, não dá para te dizer. Normalmente são vários fatores também, tá? É como a queda de um avião, né? Como se fala Uhum, aí. O avião ele não cai por causa de um fator específico, né? Começa com uma porquinha que desrosqueou aqui, alguém que veio, tropeçou e tal, virou uma bola de neve e aí você tem um evento maior. Para você ter uma fístula do palato também, normalmente é uma série de coisas. Um pequeno sangramento, uma pequena contaminação, um tipo de fio, uma queda, são tantos fatores. O que acontece é o seguinte: na maioria das vezes, a maioria das cirurgias, quando é executada pela segunda, terceira vez, você está mexendo com um tecido
diferente. O tecido que é virgem de cirurgia, que nunca foi operado antes, ele tem um determinado comportamento. É uma cirurgia mais fácil. Já quando você tem cicatriz segunda, terceira vez, já é um tecido mais trabalhoso de lidar e muitas vezes com uma cicatrização pior. Tá? Então a gente costuma dizer que a melhor chance, o melhor tiro é o primeiro. Tá? Não significa que não vá conseguir fechar, mas vai ficando às vezes mais difícil mesmo. Então, tá ótimo. Doutor Álvaro, muito obrigada novamente pela sua presença, por tanto esclarecimento. Tem vários elogios aqui para você. Tem gente falando Bom, que quer fazer abdominoplastia, mamoplastia, então pode te procurar ali também estamos aí no seu também. Instagram Gosto muito. pessoal. Tá bom, combinado. Tá São minhas bom? paixões. Sim, sim. É, sim, tá Obrigado. certo, muito bom. Muito obrigado. Então, estou estendendo aqui todos os elogios, eu estendo também agradecimento da Smile Train mais uma vez, muito obrigada. Aviso todo mundo que a live sim vai ficar gravada, vai estar salva. A gente tem lá aqui no IGTV uma série que chama Pergunte ao Especialista. Tem sobre ortodontia, sobre genética, cirurgia, fono, tem vários assuntos lá sobre o tratamento, então é bem interessante de dar uma navegada ali para tirar algumas dúvidas. E a gente está sempre disponível pelo direct, então se continuar alguma dúvida aqui, pode mandar para a gente que a gente vai encaminhando e vai respondendo sempre que possível. Tá, doutor Gisele, eu quero Álvaro? agradecer também, obrigado pelo convite, eu me coloco Imagina. sempre à disposição. Agradeço também por poder fazer parte dessa família, é um privilégio trabalhar, ter a chancela, ter o segmento, o apoio da Smile Train, me sinto um grande privilegiado mesmo, e poder falar aqui com vocês, com você, eu estou sempre à disposição. Tá? Assim que vocês quiserem falar sobre outros temas, quiserem me chamar, venho feliz da vida. E também para quem estiver ouvindo, quiser mandar perguntas para mim, mensagens no meu Instagram pessoal, também fico à disposição. E é isso aí. Parabéns pelo trabalho, parabéns Muito obrigada. pelo conteúdo. Pessoal, naveguem na página da Smile, porque tem muito conteúdo muito bom. Muito bom, obrigada. Então, boa noite a todos. Obrigada para todo mundo também que ficou aqui com a gente esse tempo todo, essa hora que passou bem rapidinho, tá? Boa Então, boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.